pessoal, neste vídeo vamos aprender a emitir uma carta de correção de um CTE dentro do sistema da Datamax. Mas antes disso, precisamos verificar algumas questões. Para começar, temos que falar do prazo de cancelamento dos documentos, pois a carta de correção deve ser feita apenas quando não é mais possível emitir um novo documento. A nota fiscal tem um prazo de 24 horas e o CTE tem um prazo de 168 horas. Porém, é importante lembrar que estes prazos só são válidos se não existe um evento, como, por exemplo, a emissão de um manifesto de carga, ou a passagem deste documento por um posto de fiscalização, o qual, por padrão, lança um evento de início de operação do transporte, o que inviabiliza o cancelamento. Mas quais são as limitações para a emissão de uma carta de correção? Não existe uma limitação de prazo para a emissão de uma carta de correção, e tampouco é limitada a quantidade de cartas de correção a serem emitidas para um documento. Ou seja, para cada erro encontrado em um documento, é possível emitir uma nova carta. Imagine que, no primeiro momento, a razão social de um envolvido estava errada e, posteriormente, em um segundo momento, se notou que o número de endereço do destinatário estava incorreto, ou era necessário algum tipo de complemento. Nestes dois casos, poderiam ser emitidas duas cartas de correção em momentos distintos, lembrando que o registro de uma carta de correção substitui a carta de correção anterior. Assim, a nova carta de correção deve conter todas as correções a serem consideradas. O sistema da Datamax já respeita essa característica, incluindo no conteúdo da nova carta as informações da carta anterior. E o que não pode ser alterado através de uma carta de correção? Conforme os ajustes CINEF 04/2009 e CINEF 11/2015, não podem ser alterados dados que venham a interferir nos valores e principalmente na tributação do documento. Dados como alíquota, base de cálculo, total prestação ou dados como a UF do remetente ou do destinatário, que são dados que implicam em mudança de cálculo de ICMS, por exemplo, não podem ser alterados. Além disso, temos o caso de São Paulo, que também não permite a alteração de nenhum dado referente aos endereços de remetente e destinatário, e também não permite a modificação do número de série dos documentos. Mas então, o que pode ser alterado? CFOP e CST, desde que isso não altere a tributação, e neste caso o ideal é sempre consultar a sua contabilidade, para que sua alteração tenha a aprovação dos responsáveis fiscais da empresa, evitando possíveis problemas com o fisco. Dados cadastrais dos envolvidos, como a descrição da razão social, nome fantasia, o número do endereço, dados do motorista, contratado, veículo, entre outras questões. Obviamente, desde que isso não altere a tributação. Descrição dos produtos e também as informações adicionais e observações do CTE. Continuando a questão do que pode ser alterado. Em resumo, para os casos em que o documento for emitido com valor a menor, será necessário emitir um documento complementar. E no caso do valor ser maior, deve ser feito um documento de anulação. Lembrando que para ambos os procedimentos temos material de apoio em nossa central de ajudas. E em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso suporte. Agora, pessoal, vamos ao que interessa. Iremos fazer dentro do sistema da Datamax uma carta de correção. A carta de correção é feita na própria tela do CTE. E o caminho é transporte, conhecimento. Caso o seu sistema esteja abrindo a tela de emissão como o nosso exemplo, basta clicar em cancelar para visualizar a listagem dos CTEs emitidos. Procure o CTE que precisa de carta de correção, utilizando o filtro como pode ser observado. Clique no botão com o ícone da receita, que serve também para a transmissão de CTE. Selecione a opção Carta de Correção. Lembrando que, caso não apareça esta opção, você deve solicitar ao responsável pelas permissões de recursos na sua empresa que libere a permissão para a carta de correção, ou entre em contato com o nosso suporte técnico. Agora vamos para o preenchimento dos campos. Grupo de informações. Deverá ser selecionado de acordo com o dado que será corrigido. Por exemplo, se desejarmos corrigir a série da nota que foi informada errada, então devemos selecionar o grupo Informações NF, como está no nosso exemplo. Campo modificado. Nessa parte é necessária a especificação de qual dado será corrigido. No nosso exemplo, selecionaremos série. Índice do item é alterado. Devemos informar neste campo o item a ser alterado. Nos casos onde existir mais de uma informação para o mesmo item, por exemplo,
Podemos ter em um conhecimento mais de uma nota fiscal e no caso de precisarmos modificar a série de uma delas, precisamos especificar qual nota sofrerá esta modificação. Assim, cada nota corresponde a um índice. A primeira é 1, a segunda é 2, a terceira é 3 e assim consecutivamente. No nosso exemplo, iremos preencher 1, pois em nosso conhecimento só temos uma nota. Valor correspondente à alteração será a nossa mudança, que no conhecimento está a série 0, eu vou mudar para a série 2 e basta executar. Para finalizar o processo, para imprimir um documento não fiscal desta carta de correção, basta selecionar o conhecimento, clicar novamente no botão CTE e clicar na opção Imprimir carta de correção. Clique em Executar. Pronto. Já temos o nosso documento não fiscal que mostra o que foi alterado na nota fiscal. Bom, pessoal, com isso acabamos de gerar uma carta de correção de acordo com a legislação vigente. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Não esqueçam de visitar a nossa página, se inscrever em nossas redes sociais e postar suas opiniões e sugestões, pois são baseadas nelas que fazemos nossos vídeos. Tenham um bom dia e até logo!